Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus de Castro, sou o anfitrião do nosso querido SIAG Labcast. Estamos aqui com a ilustre presença do meu co-host, Nathan Sando. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Nathan, sou o co-host aqui do SIAG Lab também. E também com os nossos mais do que queridos convidados especiais, o gerente geral do SIAG, Alan. Ufa, achei que você ia esquecer meu nome. Nunca, né? E nosso faz tudo, Agora deu Big Chef, Big Boss. Bom dia ou boa tarde que a gente fala? Assim, a gente quer ser anacrônico, porque Tudo agora bem, é tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Isso Perfeito. aí. Perfeito. Então a gente está aqui hoje para fazer o nosso primeiro episódio, né? A gente vai falar um pouco sobre o SIAG, né? Vai ser um pouco meta, né? Hoje é SIAG Lab sobre o SIAG, ou SIAG Lab. Mas os próximos episódios, a intenção é sempre chegar em partes técnicas, né? Falar mais sobre tecnologia. Mas eu queria então entrar um pouco na história do SIAG, né? Do SIAG, sobre como começou tudo isso, né? Porque, pelo que eu sei, antes não era SIAG, não começou como SIAG, né? Pô, acho que primeiro eu queria saber por que é Lab SIAG. De onde vocês tiraram esse nome? Então, lab de laboratório, né? Porque a gente vai fazer vários experimentos aqui. Inclusive, esse é o primeiro experimento, né? A gente experimentando aqui o nosso formato, nosso laboratório de tecnologia, de falação e de falar coisas aí. Oh, legal, esse aqui é o piloto, então. Esse é o nosso piloto. Legal, pô, uma honra participar desse piloto, hein? Com certeza. Excelente ideia vocês tiverem de fazer um podcast. Apaixonado por vocês. Eu vi que vocês perguntaram aí a questão do SIAG, né? Como começou, né? O SIAG foi uma coisa orgânica, tá? Lá em 2014, por aí, um pouco antes, em 2013, 2012, no Grupo Jato, eles começaram a estudar a questão de baterias. E aí se montou um pequeno grupo para estudar baterias, certo? O Vitor nem tinha chego ainda, tá? Então era praticamente 3 pessoas. E nesses estudos de bateria, esse setor, era uma área, se chamava LPTB, Laboratório de Pesquisas Tecnológicas em Bateria. Certo? Qual que era a ideia? Qual que era a hipótese? A gente queria saber como que seria o futuro das baterias e qual que era o mercado de bateria, né? Se a gente ia falar de bateria de chumbo ácido, de lítio, eu entendo de bateria também, tá? Qual que era a curva de bateria, tudo mais, né? Isso foi dando tão certo que a gente começou a criar um grupinho de pesquisa ali, virou uma célula de pesquisa. E nessa célula de pesquisa, tinha um pessoal que estudava a questão da física da bateria em si, tinha um pessoal que estudava aplicação e tinha um pessoal que estudava software. Porque toda vez que falava, vamos olhar para a bateria, mas vamos olhar para o que está em torno da bateria. Aí a gente falava muito de digitalização. E aí começou a surgir, nossa, a gente precisa de digitalização. E a gente está em Pompeia. Pompeia, para quem não sabe, é uma cidade de 20 mil habitantes, onde tem uma empresa de maquinário agrícola, tem outras empresas, tem empresa do setor de amendoim, do setor alimentício, mas nada focado em desenvolvimento de software, nada focado em digital, nada focado em big data, inteligência artificial, nada disso. E era muito difícil atrair mão de obra para cá. E aí começou a andar e olhar outras empresas do que estava surgindo, né? Aí nesse laboratório, voltando um pouquinho só nesse laboratório de pesquisas tecnológicas, começou a se desenvolver pequenas POCs, prova de conceito, de software, certo? E aí ele tinha um desenvolvedor excepcional que fazia as coisas, ele especificava o requisito, ele programava, ele testava e colocava em produção, fazia tudo. Quem que era esse desenvolvedor? Faz tudo. Faz tudo, o cara mais faz tudo. No final vocês adivinham quem que é. Tá bom. E eu como único desenvolvedor e tudo mais desse laboratório, né? As outras pessoas eram um engenheiro elétrico que cuidava da administração e um físico que cuidava da física. A gente não sabe até hoje o que ele fazia, mas ele cuidava da parte física ali do negócio, né? E na hora que precisava transformar tudo aquilo numa aplicação, eu entrava e começava a programar. E foi interessante que começou a surgir alguns desafios e o negócio de software começou a crescer. E aí a gente começou a olhar para outras áreas, né? Falou, vai precisar trazer gente. Aí em Marília, que é a cidade vizinha, mais ou menos 30 quilômetros daqui, tem um curso de computação, que era uma universidade chamada Univem, curso de ciência da computação. A gente começou a olhar para lá e nessa busca, né, a gente começou a ver que tinha algumas pessoas boas de desenvolvimento de software. E aí a gente foi buscar algumas pessoas lá e aí surgiu o nosso amigo aqui. Primeiro estagiário do
Primeira estagiária. Então, Nem SIAG ainda, né? Ele não é o primeiro, ele é o primeiro em software. Primeiro em software. sim, isso. Teve outros estagiários. Teve o Thiago antes, que agora a gente pode conversar com o Thiago. O Thiago, o Tainá, o Alexandre Carreira, o Giovanni. Teve outros estagiários que eram do curso aqui da FATEC de Pompeia, do curso de Mecanização e Agricultura de Precisão. Mas não eram estagiários da área de desenvolvimento de software. Você foi o primeiro, então. Foi eu e o primeiro. A gente entrou em 3 pessoas nessa contratação. Entrou o Gregory, que era um desenvolvedor sênior, já tinha bastante experiência no Magazine Luiza, né? Que ele tinha experiência, ou era Americanas? Na Americanas, Americanas. Na B2W. E entrou o Gregory e entrou 2 estagiários, eu e o José. E aí o José acabou saindo, eu continuei por aqui. O Gregory também continuou e a gente foi crescendo esse time de desenvolvimento dentro da LPTB ainda, antes do início do SIAG. Quantas pessoas chegaram na LPTB, time? Você lembra? Eu acho que a gente chegou de desenvolvimento, chegamos em quase 10 pessoas. Umas 10 Mais, pessoas. né? Umas 10 pessoas. Cara, era gente pra caramba fazendo software. A gente fazia muito software de rastreabilidade, já mexia com RFID. A gente construía middleware para leitores de RFID. Sabe o que é RFID? Sim, sim. Pô, então explica aí. O RFID é o que a gente usa muito hoje em dia nos cartões, né? Que você faz a comunicação dos dados do cartão para a maquininha para poder fazer um pagamento. Então, vocês lá atrás, há 10 anos, já estavam mexendo tem com vários isso. tipos de RFID, né? Tem esse que você está falando, que é o de pagamento. Esse normalmente é o NFC, Near Field Communication. Ele é para proximidade. Pode ser o cartão de crédito, tem várias coisas assim. Esses crachás, né, que a gente utiliza e tudo mais. Só que lá a gente trabalhava com RFID de alta frequência, que era para etiqueta eletrônica. Então, assim, eu conseguia pegar uma caixa, colocar, sei lá, 1000 produtos dentro, com vários itens, e quando eu passava num portal, ele lia os 1000 produtos instantaneamente. É uma tecnologia que substituía o código de barra. É parecido com esses de pedágio, sabe? Sim. Tag de pedágio. Pedágio hoje a tag de pedágio é uma tag passiva. Ou seja, a antena emite um sinal, eletrifica, ela gera aquela antena que tem na tag, gera energia, alimenta o chip lê o código que tem no chip, aquela antena mesmo retorna o sinal pro leitor lá. Antigamente, essa era uma tecnologia que chamava de ativa, que ela precisaria de uma bateria para fazer isso, que é os primeiros protótipos lá do Sem Parar. Mas hoje a gente já evoluiu, tem essas tags. Agora ela só fica lá, não precisa mais energizar nada. E a gente desenvolvia software para isso. Entendi. Era bem bacana. E eu acho que a principal dúvida, assim, principalmente eu que estou há 2 anos aqui, é pensar isso, porque hoje a gente entra aqui, os estilos de projeto que a gente tem hoje é voltado, sei lá, inteligência artificial, desenvolvimento web. Quais eram os principais projetos assim que vocês pegavam assim, tipo, de tecnologia? Nessa época do pré-SIAG, chamar antes do SIAG, no LPTB, a gente tinha muito projeto de tentar analisar negócio. A gente ia lá, olhava quais são as necessidades, tudo relacionado com energia. Quais são as necessidades desse setor aqui? Vai precisar fazer o rastreamento da sala de bateria. A gente ia lá, analisar e falava, com RFID dá para fazer. Vai precisar construir algoritmos para fazer carga inteligente em bateria. A gente ia lá e construía isso. Então era sempre focado num foco só, que era voltado para a energia. Só que isso foi crescendo. Aí entrou a questão de rastreabilidade, depois entrou uma questão de armadilha inteligente para praga. Aí começou a surgir a parte de visão computacional também. Isso lá no pré-SIAG. Isso aí já é 2014, né, Victor? Isso, bem certo? antigo. Começamos a falar de praga, armadilha, tudo mais. Começou a surgir os primeiros algoritmos de inteligência artificial lá dentro, com machine learning, lá em 2014. Então tudo que a gente tem hoje já tinha uma sementinha naquela Antes época. do IOLO, né? Hoje a gente ouve muito falar do IOLO, né? Para visão computacional, análise de classificação de objetos e tudo mais. Naquela época que a gente começou não tinha ainda o IOLO, a gente fazia meio na unha, assim, as coisas, meio na raça. Com o PCV puro ali, outras técnicas de aprendizado de máquina, fazia bem na raça, não era com o IOLO ainda. E o IOLO, querendo ou não, ajudou bastante a gente hoje em dia. Exatamente, né? Deu um up total. Mas voltando na história do LPTB, voltando na história do LPTB, a gente foi crescendo, chegou no momento que estava insustentável. A gente estava com muito projeto de software, ajudando empresas internas. A gente era junto com o Grupo Jato, né?
E aí decidiu profissionalizar a coisa, né? E a gente falou, esse negócio está tão bom que a gente precisa... As pesquisas desenvolvidas aqui, elas estão tendo resultados tão positivos para a empresa que a gente precisa analisar o que daria para fazer esse negócio crescer, né? E aí surgiu uma empresa de hardware, não sei se vocês conhecem, chamada Intel. E o presidente na época dessa empresa era o Fernando Martins, e ele era amigo, eles tinham estudado junto, amigo de um diretor do Grupo Jato, que era o Tsen Chung-Kang. Os dois tinham feito doutorado na Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, né? E aí nessas conversas, tudo, ele falou, a Intel falou, a gente gostaria de ter alguma coisa no agro, né, de olhar para o agro. E aí o Fernando Martins e o Tsen começaram a conversar, né? E chegaram na conclusão, nossa, é legal, então realmente faz sentido ter um centro de pesquisa no agro, focado em tecnologias digitais. Na época o hype era a internet das coisas, diferente de hoje que o hype é inteligência artificial. E a gente já tinha um corpo ali técnico da LMPP, a gente já tinha engenheiro eletrônico, a gente já tinha engenheiro de software, a gente já tinha cientista da computação, e tudo isso trabalhando focado em energia, mas aí foi expandindo para as outras áreas. E aí a Intel olhou com bons olhos, nossa, que legal, você já tem uma estrutura básica. E aí começaram a construir um projeto do SIAG, certo? Que ia ser um Innovation Center em parceria. E aí a empresa do agro, que seria o parceiro, que daria o problema em si, né? Seria o Grupo Jato. E aí eles começaram a olhar com bons olhos, né? Construir o projeto, e depois de um tempo a Intel decidiu... Nessa época a Intel estava discutindo as questões de P&D no hemisfério sul, né? Principalmente olhando o Brasil, e eles decidiram não continuar com o desenvolvimento no Brasil. E aí aconteceu que a Intel falou, eles não deram continuidade no projeto, né? Mas ficou um projeto tão bom do SIAG que o Grupo Jato decidiu falar, vamos continuar, certo? E aí eles decidiram apostar no SIAG. Aí nessa época precisava trazer um gestor, né? Aí trouxeram um gestor, que é o Reinaldo de Bernardi, foi o primeiro gestor do SIAG, né? Primeiro gerente geral do SIAG, para estruturar e para colocar de pé um centro de inovação, uma ICT privada sem fins lucrativos. Aí foi escrito estatuto, foi criado todo a documentação, a gente foi certificado, aliás, cadastrado no MCTI, em outros órgãos de fomento, tudo mais, e começou a se criar um corpo. Todo mundo que era colaborador do Grupo Jato nessa época foi convidado a vir para o SIAG, né? Então, alguns receberam o convite, aceitaram, o Vitor aceitou, eu aceitei, e nós viemos para o SIAG. E aí começou a operação do SIAG em si, como vocês conhecem hoje, que a gente pode continuar conversando. Não sei se explicou. Com acho certeza. Que é bem bacana, acho que é legal entender essa história. E é apaixonante assim, essa história, porque foi um crescimento orgânico, né? Tinha um pesquisador olhando bateria, de repente entrou um cara de software, começou a olhar para digital, entrou um engenheiro elétrico, começou a olhar bateria, aí foi crescendo o corpo de software, viu que software era um negócio interessante, não é só software, é software, hardware, é IoT, né? A gente fazia muita coisa em IoT, visão computacional, começou a crescer esse corpo de conhecimento, até que foi virando uma massa, falou, agora faz todo sentido essa pesquisa expandir, agregar valor no mercado, agregar valor aqui no interior paulista, né? Por isso que hoje a gente está dentro do CITAP. Falei demais, e aí, Vitor? E aí, pessoal? Não, acho que é isso, acho que responde a primeira, Sim, com certeza. Primeira questão e acho que podemos continuar. Se tiver mais alguma questão sobre essa história que o Alan contou, tem, assim, é uma história bem complexa, assim, né? Tem bastante coisa para contar. Isso que é legal, a parte orgânica... A gente ia ficar uma hora só falando da criação do SIAG. Mas a parte orgânica é bacana, que no pré-SIAG, né, a gente tinha um tacho de arado. Sabe o que é um tacho de arado? Não, o que é um tacho de arado? É só para vocês verem como o SIAG hoje a gente é muito moderninho, né? Porque a gente tinha um tacho de arado, que uma vez por semana tinha um estagiário que ele ia lá, pegava esse tacho, lavava, colocava lá no fundo, colocava um fogareiro embaixo, picava a carne e fazia o almoço. Hoje não tem isso aqui, pô, no SIAG. Muito fácil as coisas. Saudade dessa época. Já o SIAG Nutella, né? Nutella, Você lembra disso? Fogareiro, colocava uma panceta picadinha. Já ouvi essas histórias aí. Tinha um air fryer. Tinha alguém que fritava a panceta na hora do almoço, ficava aquele cheiro ali. Você fazendo reunião, naquele cheiro de bacon, assim.
Passava 7 horas da manhã no açougue pra pegar panceta e coxinha de frango pra fazer na air fryer. Então, esse era o Cara do PSA. Burma. Mas a parte de tecnologia também, né? Foi legal quando a Intel começou, eles foram abrindo outras pessoas, outros pesquisadores, né? E aí tinha, por exemplo, alguns pesquisadores na Índia que a gente tinha que conversar. E era legal que a gente falava, nossa, gente aqui no interior, pô, desenvolvendo tecnologia lá em Python, em Java, etc. E o cara da Índia ajudando a gente, mas a gente estava no mesmo nível tecnológico. Foi isso que de repente olhou e falou, nossa, como que o pessoal aqui no interior tem o mesmo nível tecnológico do que os pesquisadores, não dadas as proporções, né, claro, mas de um pesquisador da Intel que está lá na Índia. Então, assim, a gente discutia coisas de radiofrequência, coisas de transmissão de IoT, quase no mesmo nível. E aí foi isso que começou a brilhar nos nossos olhos. Pô, a gente consegue realmente virar um centro de pesquisa, virar um ICT de classe mundial de excelência. Tanto para ajudar o interior paulista, ajudar o Grupo Jato, ajudar as empresas que querem desenvolver esse tipo de tecnologia. Isso é engraçado, né? Na universidade a gente chama isso de síndrome do vira-lata, né? O brasileiro acha que as coisas que a gente faz aqui não chegam nem aos pés do que fazem lá fora. E, pelo contrário, assim, tá no mesmo patamar. Não falando porque é o SIAG, porque é o que a gente faz aqui, mas, no geral, o Brasil desenvolve muita tecnologia de ponta que bate de frente aí com qualquer centro de pesquisa, empresa grande aí de fora também. Sim, e uma coisa que é muito curiosa sobre como o SIAG opera, até muito herdado de como veio lá de trás, né? Essa questão de com poucas pessoas você faz uma coisa assim que bate lá de frente na ponta de lança de tecnologia. E a forma que é feito também, né? Se você for para pensar, até hoje, né? A gente tá um pouco maior do que era, né? A gente está aí sondando em volta de 30 pessoas, mais ou menos, né? Perto de 30 pessoas no SIAG. Ainda é um corpo relativamente pequeno, mas pela quantidade de tecnologia, assim... eu digo assim, por exemplo... tecnologias que a gente mexe, você vai procurar academicamente, os artigos saíram em 2023, 2024. A gente está sempre alinhado com o que está sendo feito no mais alto nível, né? E é uma perspectiva interessante, você parar para pensar assim, que a gente está aqui no interior, pô, meio que isolado, né? A gente não é um polo tecnológico de alto nível. A gente tem um suporte imenso aí, né, do Grupo Jato em relação a evoluir essas tecnologias com projetos. Mas é interessante como aqui a gente consegue pegar e fazer um monte de coisa que de outros jeitos não conseguiria, né? Se você for para pensar. Mas é isso que o digital permite, né? Uma das premissas do SIAG é a gente estar sempre no estado da arte. Então, se a gente não está no estado da arte, a gente está ali a poucos centímetros, né? E muitas vezes a gente ultrapassa o estado da arte. Que é o caso, teve um projeto recentemente, eu não vou entrar em detalhes do projeto por causa de confidencialidade, mas a gente tinha um problema que era analisar movimentos, né? E na hora de analisar movimentos, eu fiz um scout enorme, assim, um procurement, em tudo quanto é tipo de tecnologia que tinha. E não tinha nada com o desempenho que a gente conseguiu. Aí eu comecei a olhar e falei, nossa, legal, isso aqui dá para virar um artigo, uma patente, dá para fazer várias coisas, mas é algo que agrega. Então, quando a gente tem pessoas focadas e de talento, a gente consegue realmente competir diretamente com os melhores institutos do mundo. Tá? Então, isso é algo que a gente não pode perder aqui no SIAG. Sim. Uma característica legal do SIAG, eu vi recentemente, não sei se vocês sabem, tem aquela coisa que o pessoal fala que tem os engenheiros 10X, né? Que aí fizeram uma pesquisa para tentar encontrar qual que era o padrão dos engenheiros 10X. Encontraram que, na verdade, não existe engenheiro 10X, né? Existe equipe 10X. Que aí você pega uma equipe que sabe operar bem, uma equipe que consegue trabalhar bem junto e consegue inovar, porque que, no final das contas, não está só no nome a inovação do SIAG, né? Se você for ver, você anda pelo SIAG aqui, agora que a gente está no Citap com janela para todo canto, dá para ver que cada conversa no café, você senta ali para conversar, surge inovação. Hoje mesmo eu sentei ali com um colega de um projeto extremamente específico e ele surgiu com uma solução que eu nunca imaginaria algo do tipo, a gente nunca tinha encontrado nada do tipo, resolveu o problema e está lá funcionando. Daqui a pouco a gente vai colocar isso para rodar. Mas é interessante, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, com paixão, até a conversinha ali no café, da festa, ou qualquer coisa que tiver, você vai estar conversando de tecnologia, vai estar conversando de desenvolvimento. Isso é bacana. Eu estava agora há pouco conversando com o Vitor e a gente estava conversando de nerdice, de coisas relacionadas a software e desempenho, performance. O pesquisador, o Carlos Eduardo, veio e falou, nossa, você viu que surgiu uma falha de segurança no React hoje? Aí já estava no meu e-mail, o Vitor já espalhou para todo mundo, a gente saiu olhando todos os dados, porque a gente leva muito a sério a questão de segurança também. E eu acho interessante como
como que as pessoas estão, pelo menos no SEAG, nesse corpo que a gente tem aqui, está todo mundo focado mesmo em tecnologia? Sim. E essa questão aí, por exemplo, das vulnerabilidades, né? Múltiplas vezes a gente sempre vê que, às vezes surge, né? Não tem como evitar, né? São coisas que fogem do nosso controle. Às vezes, tecnologias que a gente usa, surge uma vulnerabilidade e faz aquela força-tarefa, né? Correr atrás de todos os projetos que tem para poder corrigir. Isso aconteceu ano passado também, né? O J4Log, né? Teve o do Log4j, que foi um problemão também. A gente caçou, né? Foi ver quais Javas que estavam desatualizados para ter que atualizar. A gente tem muito projeto legado, né? Que é um histórico muito grande do SIAG, mas que a gente, querendo ou não querendo, tem que dar suporte, né? Tem que ir atrás de resolver. Vou te contar uma história. Não era um projeto de cliente, de produção, era um pré-SIAG, né? E tinha aquele mesmo pesquisador que era desenvolvedor ferrado, ele decidiu fazer um pequeno container em Java e usava Tomcat para fazer alguns dos projetos lá, né? E por constância, ele subiu um arquivo de configuração XML nesse container e a senha era Tomcat, que era o servidor de aplicação Java. Isso aí eu estou falando lá em 2013, 2000 e bolinha. E aí foi bacana, né, que de repente, foi assim que a gente contratou o Greg entrou, né, e olhou e falou, estou acessando a AWS lá, cara, como a gente recebe requisição da China, né? Aí a gente foi olhar o servidor do Tomcat, o chinês fazendo deploy de aplicação, falei, nossa, que legal, usando a nossa, mas também não gerou custo nenhum, mas ficava na nossa infraestrutura lá. E aí eu fui ver, realmente era... E às vezes é coisa besta, né, que a gente acaba fazendo como laboratório, né, e isso vem com a experiência. Hoje a gente já tem toda a parte setorizada, a gente tem VPN, a gente tem N camadas de segurança, mas nessa época era um servidor rodando, standalone, com um IP travado, mas tinha lá um servidor de aplicação com uma senha Tomcat. Clássico. Que ficou. E é legal que mesmo quando tudo tá rodando, às vezes a gente acaba. Então, acho que segurança tem que ser protocolo, tem que ser tem que ser método, tem que ser processo, né? Hoje no SIAG a gente evoluiu muito, né? Em 10 anos de SIAG. Hoje praticamente toda aplicação, antes de um deploy ou até em desenvolvimento, a gente tem um checklist de segurança que a gente faz. Então nunca mais aconteceu esse caso, mas foi divertido isso, né? Que a gente olhando lá a rede toda cheia de chinês pendurado na máquina, fazendo deploy de aplicação e ainda não era nada assim, era deploy de coisas de WordPress, coisas tipo um e-commerce, tipo assim, um e-commerce. Você fala, como é que o cara ganha colocando um e-commerce aqui que ninguém vai acessar? É só pelo prazer, né? Que o pessoal gosta de era divertido, essas coisas assim, era né? legal. Isso Interessante. às vezes acontece. Ô, Alan, e tirar uma dúvida com você. Quando virou o nome ali SIAG, né, Centro de Inovação no Agronegócio, por que pensaram no nome agronegócio? Tipo, pensaram focado em projetos somente na parte do agro, na época, quando foi feito isso daí? Sim. A ideia do nome agronegócio, tá? Por que a gente fala, vamos focar um centro de inovação no agronegócio? Porque existia muitos centros de inovação espalhados aí em outras áreas, né? E quando a gente dá uma identidade para um centro de inovação, quer dizer que a gente vai focar naquela área. E agronegócio é o Brasil, né? O que o Brasil tem de bom? Agronegócio. É o Corinthians e o agronegócio. Não tem outra coisa de bom. Calma lá. Pô, 3 São Paulinos, você corintiano. Pronto. Agora virou a conversa. Tava boa a conversa, tava indo bem. Mas é isso, mas o agronegócio é o que movimenta o Brasil, né? E a gente falou, ó, o agro realmente precisa. E uma das premissas nossas, uma das premissas do SIAG é desenvolver tecnologia pro agronegócio. E validar, de repente o agricultor fala, será que eu vou usar a cloud AWS, eu vou usar a cloud Microsoft, Azure, ou vou usar OCI, eu vou usar Oracle, vou usar Google. O SIAG consegue responder essa informação. Então uma das missões do SIAG é olhar as tecnologias que tem em outras áreas, trazer para o agronegócio, a gente chama de fazer uma tropicalização, fazer uma adequação para o segmento do agronegócio, mas de maneira sem bandeira não patrocinada. Por exemplo, aqui no SIAG a gente usa cloud Amazon, Google, Oracle, sei lá, o que tiver a gente usa. A gente usa o que tem menor custo, tem melhor desempenho, tem melhor camada de segurança. E quando uma empresa, ou o próprio grupo, ou alguém vem aqui submeter um projeto para o SIAG, né? A gente tem essa missão de ofertar a melhor tecnologia para aquele projeto. E quando a gente fez isso, com essa missão de olhar agronegócio, a gente desenvolve a tecnologia olhando qual que é o melhor ganho-benefício para o agronegócio.
sem garantia. Fala, então peraí, você vai fazer um negócio do agro, vamos usar essa tecnologia desse parceiro. No SEAG não tem isso. No SEAG é assim, ó, essa tecnologia tem o melhor custo-benefício. Ó, essa tecnologia aqui, ela tem o melhor custo-benefício, mas a hora que você escalar a sua aplicação, você vai ter problema. É melhor pagar um pouquinho mais caro que você vai ter uma camada de segurança nessa outra tecnologia. Então, mas o agronegócio é por causa do Brasil mesmo. E a missão do SEAG é desenvolver tecnologia para o agricultor. A gente fala que é tropicalizar, trazer no idioma do agricultor. Porque imagina, eu vou fazer um monte de palavra técnica aqui. A gente chega lá para a empresa do agro, a gente vai falar para eles, ó, faz um deploy da sua aplicação na nuvem, vê se você configurou o AF. Ele não vai entender nada. Ele não tá, porque não é do métier dele, não é do vocabulário dele. Então, uma das premissas do SEAG é trazer isso para um vocabulário acessível, trazer isso para o agro brasileiro crescer, para a gente desenvolver o Brasil mesmo como propósito. E não sei, vocês já tiveram às vezes algum problema assim, tipo, de empresas que não são do agro, às vezes ficar com o pé atrás, tipo, mas será que eles não são só do agro? Vão conseguir resolver nosso problema? Já teve esse problema, Borba, por conta do nome agronegócio? Já passamos por isso, já. Porque muitas empresas às vezes vê o nome, né, agronegócio, e a empresa é da área da saúde, por exemplo. Fica com o pé atrás. E aí já fala assim, não, acho que não é para mim, e acaba não entrando às vezes em contato com a gente. Mas o SEAG hoje a gente atua em diversas áreas, né? Então, atua no agronegócio, atua na área de logística, da saúde, o que mais, Alan? Área da industrial, financeira, assim, diversas seguro, áreas, veterinária, bem-estar, o que precisar, na verdade, a gente acaba conseguindo convergir as tecnologias que a gente estuda aqui e tem no nosso portfólio, a gente consegue adaptar ela para qualquer área, qualquer cenário, praticamente. Exato. Mas essa pergunta, Natan, é bem interessante, porque muitas vezes a gente tem que olhar para o cliente está lá, o cliente é um banco, é uma seguradora, ele olha para a gente e fala, pô, mas vocês são agronegócio, pô, eu estou aqui na Faria Lima, que todo mundo... Aí a gente tem que ir lá e provar que a gente é bom. Então isso é algo que o SEAG tem, a gente vai lá e mostra e faz, a gente não entrega PowerPoint. Então, por exemplo, a gente tem projetos na área de saúde, com institutos de pesquisa em câncer, na área de genética, tudo mais, mas aplicando digital, onde ele olha e no contrato, sei lá, Instituto do Câncer, tal, uma parceria com o Centro de Inovação do Agronegócio. Muitas vezes o cara, agronegócio que você está falando? Aí fala, não, você não conhece esse pessoal. Aí a gente tem que sentar lá, mostrar que a gente tem valor. Mas isso a gente fica assim, era um problema, hoje não é tanto, hoje é mais uma oportunidade. Porque a hora que ele fala, mas agronegócio eu não quero conversar com vocês, falo, tem certeza que você vai perder essa oportunidade? Vamos olhar? Aí a gente começa a mostrar todo o nosso arcabouço de tecnologia que a gente domina, todos os nossos projetos, e aí o cliente fala, opa, se esse cara consegue gerar valor no agro, consegue gerar valor na saúde, consegue gerar valor na indústria, o SEAG realmente pode ser o parceiro ideal. Tá ficando muito marqueteiro esse podcast, né? Daqui a pouco, contratem o SEAG, né? Não, mas é o SEAG, SEAG Lab. Aparece o merchan da televisão aqui. Patrocínio SEAG. Somos patrocinados pelo SEAG, é importante lembrar. Mas é interessante, isso aí é uma coisa muito legal, não só para ver como a gente opera, mas também, não só como a gente provém serviço, né? Mas também como a gente trabalha internamente. Né? Você já parou para pensar assim, o SEAG como um ICT, né? Como um Instituto de Ciência e Tecnologia, como que ele opera de maneira diferente em outros, sabe? Tipo, outros institutos? Será que eles trabalham da maneira que a gente trabalha? A nossa entrega, ela é diferente. Eu não sei, mas a gente é mais legal. A gente é mais legal? Divertido. Com certeza, isso dá pra dizer. Mas a forma que a gente trabalha a tecnologia também, ela é muito mãos na obra, né? Exato. A gente não fica só no teórico, né? Essa que é a questão, né? Exato. E a gente usa totalmente agile aqui dentro. Então, a gente tenta sempre provar valor muito rápido. Então, o cliente trouxe um requisito, a gente junta aquilo e em 15 dias a gente está entregando um primeiro MVP, uma primeira fase do projeto. O cliente já está colocando a mão, já está clicando ali, certo? Às vezes é um cliente próximo, né, de uma empresa totalmente parceira, como o Grupo Jato, às vezes é um cliente que nunca fez o primeiro projeto com o SEAG. E isso surpreende, tá? Mas isso dá pela nossa demografia do SEAG. Hoje no SEAG, praticamente estamos em 30 pessoas, vamos para 35 aproximadamente, e 2 pessoas são da geração X, certo? O restante é da geração... Deve ter uns 10 da geração Y, Y, e o restante da Z, certo?
E essa quebra de geração, a gente tenta se adaptar, né, para realmente extrair o valor de cada uma de cada dessa geração. Uma coisa que a gente faz, talvez diferente, eu não sou falar de outros centros, de outras empresas, que eu não tenho essa competência para falar, mas eu vou falar do jeito que a gente cuida das pessoas aqui no SEAG. A gente acredita muito na gestão por força, por valor. Então, por exemplo, cada colaborador no SEAG, como SEAG, como grupo, né, a gente olha, vê o potencial daquela pessoa e a gente aduba aquele potencial. Certo? Quando a gente aduba aquele potencial, aquela pessoa vai ter a oportunidade, independente da geração que ela é, de entregar o melhor dela. Eu deixo de ser aquela empresa mais tradicional que fala, ele tem um gap de linguagem Java. Então vamos enfiar treinamento em linguagem Java nele. Ele tem um gap de, de Figma. Vamos ensinar Figma para ele. E não é assim que funciona. Isso funcionava talvez nas outras gerações. Nessa geração mais nova, o cara vai fazer o treinamento dando next. Ele não vai estar nem aí porque ele está aprendendo. Ele não vai aplicar. Agora, se eu falo, eu vejo o cara no final de semana dele. Eu não sei vocês, mas no final de semana eu passo programando. Tô lá, que legal, tô vendo negócio de tô vendo modelo e tal. Ou seja, aonde que é o que eu gosto? Qual que é o meu talento natural? Meu talento natural é desenvolver tecnologia, desenvolver coisa nova. Certo? Então, eu vou investir nessa área. Vocês, a mesma coisa. Se você tem um talento natural, a gente tem que investir naquela área. De repente, seu talento natural é comunicação, seu talento natural é balé. Não. Está com o Bueno aqui também olhando, estou brincando. Mas depende do talento natural, você tem que desenvolver a pessoa. Acho que uma pessoa que é um ótimo exemplo disso é o próprio Natan, na verdade, né? O Natan, ele passou por todas as áreas de desenvolvimento do SEAG. Sim. Teve experiência de front lá atrás, sim, back, fez coisas de design. E aí chegou na parte que ele mais gosta, que é inteligência artificial, visão computacional. Acho que é a parte que, desde que eu entrei, assim, foi a parte que eu mais me identifiquei, assim. E é mais fácil, né? É mais fácil. Porque é teu talento natural. Exatamente. Exato. E isso ia entrar uma outra pergunta que eu ia fazer. Tipo, vocês estão acostumados a ver várias gerações, né? E como que vocês conseguem lidar com cada dificuldade? Porque às vezes a dificuldade que eu tenho da minha geração é diferente da dificuldade que o Carlos tem. Tipo, a forma que ele vai lidar com o problema. Porque às vezes vocês, como chefes, às vezes vai chegar num... Chefes? Boss. Big boss. Virei cozinheiro agora, virei chefe. Esse cozinheiro é bem... Vocês vão chegar e vão falar com o pessoal de uma outra geração, eles vão... não vão entender aquilo tão bem. Às vezes com o pessoal da geração do Carlos vai entender de uma outra forma. Como que vocês conseguem lidar com isso aí? Antes de responder essa pergunta, só vou voltar na pergunta anterior que o Matheus fez sobre a diferença do ICT, né? Uma coisa que eu reparo bastante, assim, às vezes a gente pensa que o Instituto de Ciência e Tecnologia é cheio de pesquisador, e quando a gente pensa em pesquisador, a gente já pensa em pessoas mais velhas, com mais experiência, mais metódico e tudo mais. E o SEAG é interessante porque é totalmente diferente disso, né? A gente tem pessoas muito jovens, mais dinâmicas, igual o Alan explicou sobre as gerações. Então a gente tem uma característica muito mais, às vezes, de software house, igual outras que tem por aí, mas ainda com esse viés da pesquisa. Então aqui dentro do corpo do SEAG, as pessoas elas são encorajadas a ir para uma área de pesquisa estrito sensu, fazer um mestrado, um doutorado. Então, por mais que são pessoas jovens, igual a gente falou, geração Y, geração Z, são pessoas que estão entrando na área acadêmica, fazendo pesquisa de mestrado, doutorado, caracterizando essa área de Instituto de Ciência e Tecnologia, mesmo tendo essa cultura muito mais ágil de software house, igual o Alan comentou. E respondendo essa pergunta que você fez agora, como que a gente lida com essa transição assim, entre gerações e tudo mais, aqui no SEAG a gente tem a mesma cultura para todo mundo. Então não importa gênero, não importa opção sexual, não importa idade, todo mundo aqui é tratado da mesma forma. Então a gente tem o respeito pela ideia de cada um. Inclusive hoje a gente teve um aniversário, né, no depoimento de um dos colaboradores que ele falou isso no discurso dele. Ele falou,
Desde quando eu tava como estagiário, eu fui contratado agora. Por 2 anos como estagiário. Por 2 anos como estagiário, e ele falou assim, eu não sinto essa transição, porque como estagiário eu já era respeitado, eu já era ouvido, eu tinha minhas ideias adotadas. Então, eu acho que essa transição pra gente acaba sendo muito natural, porque é uma cultura nossa de apoiar as pessoas, de aceitar o valor de cada um, a opinião de cada um. Então, pra gente é muito natural, a gente acaba não tendo esse tipo de problema aqui dentro. Isso é muito importante, essa cultura que a gente conseguiu criar de todo mundo focado no projeto, né? Focado na solução, né? Focado no cliente ali, ou em quem está demandando, né? Não só na tecnologia, não. Hoje eu vejo que no SEAG a gente não tem feudo, a gente não... tem um projeto, acho que vai atrasar. Pô, junta força-tarefa, pizza debaixo da mesa, sei lá, a gente vai fazendo as coisas até conseguir... Se ajudar todo mundo. Todo mundo se ajudar, né? E é legal que todo mundo é muito transparente. No SEAG, eu não vejo isso, eu não vejo ninguém sendo... falando mal do outro pelas costas. Todo mundo sempre focado na tecnologia, focado no projeto e focado em ajudar as pessoas, ajudar o próximo, né? De repente tem um amigo que está passando uma necessidade do próprio SEAG. Pô, junta todo mundo ali e vai dar um conselho para aquele amigo, ou ajudar de outra maneira. Então isso acontece bastante aqui. E isso eu acho que é uma coisa que é um diferencial. Muitas pessoas, assim, talvez que nem até o Iago falou, talvez quem não trabalhou em outras empresas, quando é o primeiro emprego, não sente tanto isso. Mas pessoas que já passaram, principalmente vocês têm uma carreira longa, conseguem perceber essa diferença de ter aquela alegria de vir trabalhar. Pô, tô com uma dúvida. Pô, vou chegar no Matheus, ele vai dar uma ajuda ali, vai me dar uma mão, vai me explicar. Porque tem lugares que as pessoas não vão ter essa oportunidade, né? É elas por elas, ninguém vai se ajudar, é meio que uma competição interna, né? E isso é uma coisa que a gente não vê aqui no SEAG, é uma coisa que todo mundo é uma família, que nem a gente fala, né? Todo mundo tem aquela alegria de vir aqui, se ajudar. Eu acho que isso aí é muito interessante e muito diferente. É meio clichê às vezes, né? Até aquela Meio coisa de falar clichê, assim, meio clichê. não, vocês não são uma empresa, vocês são uma família. Mas é porque a gente meio que opera como uma família, não só na parte do suporte, mas porque na hora de zoar, de brincar, também a gente é família. A gente sempre brinca com muito respeito. Mas é uma coisa que você falou realmente, assim, eu já trabalhei em outras empresas antes de vir para o SEAG, uma coisa que eu percebo é que o SEAG é como se fosse assim, não tem porta no SEAG. Você não vê uma porta fechada. Preciso de um suporte de uma área de tecnologia, se fulano não puder me ajudar, porque está ocupado, ciclano pode. Então eu sei que eu posso estar ali no meio, posso ir no fundo, alguém vai me ajudar, posso ir lá na frente, alguém pode me ajudar, posso ir lá bater na sala do Alan, falar, Alan, não está funcionando aqui o projeto, você já mexeu com alguma coisa? Ele provavelmente vai ter mexido, que o Alan todo final de semana inventa uma coisa nova para mexer, tá sempre fazendo aqueles sitezinhos diferentes das suas ideias lá. Então assim, sempre tem o fallback, né? Aquela questão de, se a gente não sabe para quem procurar, a gente vai atrás do Alan, a gente vai atrás do Vitor, que provavelmente eles já mexeram com alguma coisa parecida, já tiveram algum problema parecido. E se não tiveram, é trincheira. A gente tem até o exemplo perto, a gente entra né? no buraco junto Exato. e vai sair dele junto. Isso. É Que eu tive aquele problema extremamente específico de programação, cheguei e liguei para você não chegou e falou assim, não, se vira aí. Pô, eu precisei, cheguei, liguei pro Vitor, 10, 15 minutos a gente foi vendo o problema, ele não sabia, eu não sabia, mas a gente sentou, descobriu e resolveu. E alguém no Stack Overflow sabia. Exato, e se a gente não sabe, alguém já descobriu e a gente vai descobrir junto também, né? E essa questão aí, da gente trabalhar sempre junto, né, como uma família. E o legal é que não só em projeto do SEAG, né? Eu posso dar exemplo, quando eu fazia o InnovSkill, né? Era um projeto ali, nosso. Sim. Cara, às vezes eu tava sábado, domingo, mandava mensagem pro Diego Antunes, pro Carlos, entrava em ligação, mandava mensagem, todo mundo se ajudava. Pode ser que era projeto pessoal meu e todo mundo se ajuda, sabe? Isso é muito legal, cara. Legal, né? Porque o amor pelo trabalho, né? Faltam 10 minutos, Matheus. O amor pelo trabalho, eu acho. Acho que isso que é legal, né? Como a gente gosta do que faz, às vezes a gente nem percebe que está trabalhando. Isso atrapalha vocês ou não? De maneira alguma. Tem aquela coisa de, tipo, quando você gosta muito de trabalhar, você fica, pô, quero mexer, quero resolver esse problema no final de semana. Aí você tá lá de boa, descansando, tá jogando, tá fazendo alguma coisa e vem a solução daquele problema. Eu sei que eu não tenho nenhum problema de abrir e resolver o problema ali na hora, pegar o notebook, que tá sempre em casa, que a gente sempre leva equipamento, abre, mexe, resolve, pronto. Chega a segunda, comitê a resolução, pronto. Ou de repente alguém inventa um jogo indie
que todo mundo tem que comprar o jogo, né? Pra jogar de final de semana. Conta essa história pra gente, Matheus. Porque acho que faz umas 3 semanas que eu não entro na nossa república. Nossa, a gente no SEAG, a gente tem essa cultura agora, né? De ficar jogando junto, né? Aí um dia me deu na cabeça de encher o saco de todo mundo pra jogar Valheim. Aí eu cheguei no Vitor, cheguei no Natan, cheguei no Bueno, saí, fui pro Calil, falei, não, vamos jogar esse jogo aqui, ó, esse jogo é legal, pô, é medieval aqui, é tipo um jogo de sobrevivência, fui fazendo pitch pra todo mundo, fui convencendo, né? Aí cheguei, convenci o quê? 8, 10 calangos do SEAG pra jogar? Hora que era sexta, sábado, domingo. Cara, e foi engraçado aqui, até o filho do Alan entrou pra jogar com a gente. Isso aí também, né? Foi muito legal mesmo. Acho que o cara nunca vendeu tanto jogo na Steam. Pô, eu devia ter colocado o meu código de vendedor lá, cara. Rapaz. D&D que você deu a ideia, não? O D&D tá pra acontecer ainda, inclusive, né? Tá acontecer o nosso D&D do SEAG. Mas isso é uma coisa legal do SEAG, né? Porque tem essa coisa de, assim, a gente é muito junto, não só pra resolver nossos problemas, mas também, como eu falei, pra brincar, né? Então, por exemplo, pô, a gente quer jogar um jogo, a gente pega, monta um servidor, chama o pessoal, junta, e a gente joga. A gente joga, às vezes a gente pega e joga Among Us também no almoço, e às vezes do nada chega o Alan ali, senta com a gente, joga um pouco também. É bom pra distrair também, né? Se descontrair, porque é bom trabalhar, é bom inventar, é bom criar, é bom inovar, mas também é bom ficar com a cabeça leve de vez em quando, né? Quando a maior preocupação é se você vai tomar uma facada no jogo ou quem que você vai dar uma facada no jogo, né? Se fulano tá mentindo, se não tá mentindo. Quem que é o intruso, né? Desculpa, o impostor. Que é o impostor. Isso aí. Muito bom. Muito legal, pô, bacana conversar com vocês. Se deu para contar um pouquinho da história do SEAG, um pouquinho de entender um pouquinho da cultura. Eu acho que esse projeto do Lab SEAG Podcast, que não é só Lab SEAG, né? Vai ter canal no YouTube, vai ter outras coisas. Né? E não é só podcast, né? Podcast é uma das trilhas, né? Vai ser podcast. E o nosso objetivo mesmo é entrosar todo mundo, mostrar um pouquinho da cultura do SEAG, mostrar um pouquinho de tecnologia, ter um outro lugar, um outro quórum, né, para a gente discutir tecnologia. Eu acho que hoje falou muito do SEAG, mas falou pouco de tecnologia, então a gente podia pegar fazer um bem técnico para falar de tecnologia, falar de deep learning, falar de, sei lá, de outras coisas, né, de CNN, outras coisas. Certo? Isso aí. Bacana. Esse aqui é só realmente para o pessoal que vai estar acompanhando conhecer, né? O pessoal que não conhece o SEAG descobrir que a gente é isso aqui que a gente está fazendo, que a gente vai falar de tecnologia, mas a gente é isso aqui. A gente brinca, a gente zoa, a gente sabe falar sério, a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de inovação, a gente vai inventar 1 milhão de coisas para falar aqui, convidar a gente de todo tipo, vai chamar, já temos aí alguns convidados aí por vir também, né? Fazer um como que fala? Não, dar um spoiler, talvez, alguma coisa assim, sobre os nossos próximos convidados. Mas a gente vai falar muito de tecnologia, sim, isso com certeza. A gente já está aí negociando, né? Fazendo nossos contratos com os nossos convidados. Mas é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É muito bom ter vocês aqui. É muito bom poder mostrar para o mundo, né? De maneira um pouco mais clara, o que é esse ambiente que a gente trabalha, né? O que é o SEAG, né? Às vezes muita gente conhece por nome, né? Às vezes vê a logo por aí, vê o pessoal com a camiseta do SEAG, ver projeto do SEAG, mas não sabe o que é o SEAG. Agora eu acho que deu para ter uma geralzona do que é a gente, né? E principalmente o que é o para quem vai entrar, né? Exatamente. O pessoal que vai entrar vai estar assistindo aí também, já conhecer como que é um pouquinho do colocar SEAG. todo o pessoal que vai entrar agora vai ter que ser obrigado a ver o piloto para dar visualização pra gente já. Se inscrever. Obrigatório. Se inscreve. Se você não se inscreveu no canal do SEAG Lab, agora é a hora. Vai ser integração, né? Integração você precisa assistir. Se você não é apaixonado por tecnologia, Nem mande não mande currículo. Não mande currículo. Aqui é todo mundo doido por tecnologia, doido e apaixonado. Às vezes tecnologia tem que deixar claro que não é só digital, né? De tudo, né? com certeza. Tecnologia, né? Aquela coisa mágica, né? O que é a ponte entre a lógica e a mágica, né? A gente faz acontecer coisa que você não nem entende, né? Você coloca um robô para andar por aí, você coloca um computador para enxergar, né? Aquela coisa da visão computacional, parece até meio mágico, né? Mas é isso aí. Legal. Show? Legal. Perfeito, então pessoal, muito obrigado. Pessoal, se inscrevam no canal do SEAG Lab, dê um like aí, dá um curtir aí pra gente. E compartilha. Compartilhe com seus amigos, seus colegas. E é isso aí. Até mais. Obrigado, Um abraço. pessoal. Tchau. Valeu.